Quando pensamos em dar uma volta ao mundo, pensamos em um carro que fosse o mais versátil possível. E depois de muito trabalho, está pronta a nossa casa. Um motorhome em uma Pajero Full 4x4. E bueno, meus queridos, sejam muito bem-vindos a não só agora mais um vídeo desse canal, mais à altura da nossa casa, essa Pajero Full 2003 que a gente transformou em mini motorhome e carinhosamente chamamos de bebezona. Mas antes de começar esse tour aqui, rapaziada, gente, queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, porque vai ser muito legal ter vocês junto com a gente e essa aventura poder ir o mais longe possível. E a gente queria falar também que esse motorhome aqui foi 100% artesanal. Eu e a Mac fizemos tudo com muito carinho durante esse processo de construção. A gente contou com bastante ajuda de alguns parceiros que a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo também. E como esse vídeo é um pouquinho mais longo, a gente capitulou eles em várias partes, então se você quiser voltar depois, assistir alguma coisa com mais calma, ou da elétrica, ou sobre o móvel, alguma coisa do tipo, você possa voltar e consultar. Mas o mais legal é você acompanhar essa jornada com a gente do começo ao fim, porque a gente está muito feliz de poder dividir esse sonho com vocês. E a primeira coisa que a gente queria falar com vocês é sobre a bebezona, o carro que a gente escolheu para ser a nossa casa. É uma Pajero Full ano 2003, tração 4x4, motor diesel. E o motivo de a gente ter escolhido esse carro é, simplesmente o tamanho dele. É o maior carro que a gente encontrou em questão de comprimento, especialmente. Eu tenho 1,88, a Má tem 1,79, então a gente é alto. Ele foi o maior carro que a gente encontrou em comprimento antes de uma Kombi ou um utilitário, uma van, né? Então é um carro que cabe a gente confortavelmente lá dentro. O segundo motivo é pela versatilidade que esse carro traz, né? A gente queria um projeto de volta ao mundo super versátil. A gente não queria ficar só restrito a ou posto de combustível, ou camping, ou wild camping. Então a gente queria poder ter a opção de chegar numa cidade grande, pegar hotel, uma pousada, um Airbnb, ou até, né, a casa da família que cedeu o espaço aqui pra gente gravar esse tour para vocês. E então é um carro super versátil que tem tudo eletrônico, uma baita direção confortável, ar-condicionado e a tração 4x4 que pode levar a gente a umas viagens aí por estrada de terra quando a gente precisar. Não que a gente vai subir parede com a bebezona, porque afinal de contas tem uma casinha lá dentro. Então bora conhecer lá dentro da bebezona. E eu vou começar apresentando para vocês a nossa casa. A gente vai começar aqui pelo nosso módulo quarto. Então, nada melhor do que falar do quarto do que já falar direto do nosso colchão e da nossa cama. A nossa cama é o nosso maior orgulho. Ela ficou super espaçosa e super confortável, que era o nosso principal objetivo. Era a gente ter um lugar muito confortável para poder dormir e descansar. Para vocês terem uma ideia, a gente fez o nosso colchão dividido em dois. São dois módulos, um para o Eduardo e um para mim. O meu colchão, ele ainda tem o corte ali na geladeira, mas o tamanho dele ficou de 1,80 m, o que é suficiente para mim, que tem 1,75 m. Já o do Eduardo ficou com 1,70 m, porque ele precisa arrastar o banco dele para trás para poder dirigir. Por isso a gente acabou fazendo uma extensão de mais 25 centímetros para o colchão dele ficar com 1,95 m. Já de lateral, a nossa cama tem 1,20 m de móvel, mais 1,40 m de colchão. O colchão ultrapassa o móvel. E o mais legal que foi a altura que acabou ficando na nossa medida é que a gente pode usar as laterais da cama para a gente poder utilizar para colocar o braço, para colocar a perna. Então a gente acaba usando uma área muito maior do carro, que ficou muito confortável. Inclusive já falei para o Eduardo que essa parte aqui da janela é a minha parte favorita, porque o meu braço encaixa super bem na hora de dormir. Então eu tenho dormido noites incríveis e confortáveis aqui dentro da bebezona. Outra coisa, já falando do nosso colchão, foi o material que ele foi feito. A gente teve a ajuda do tapeceiro para fazer o colchão da gente. A gente usou o material de Aquablock para fazer ele, e a gente usou uma espuma de densidade D33 e ela tem 10 centímetros. Então ele ficou super confortável na hora de dormir. A gente basicamente nem sente que a gente está dormindo dentro de um carro, o que é muito bom. Já que a gente está falando do nosso colchão, a gente vai falar de conforto. Uma das coisas que a gente discutiu bastante na hora de construir o móvel foi que a gente queria ter o maior espaço de cama possível, então, e também não ter um armário mais alto para a gente poder ficar muito grudado no teto. Então hoje a gente ficou com 71 centímetros de altura no carro, que deixa a gente quase sentar, mas dá movimento suficiente, espaço, né, pra gente ter movimento suficiente na hora que a gente tá dormindo.
o que ajuda muito. Se a gente tirar o colchão, eu, por exemplo, consigo ficar sentada para mexer nos armários. Então, se a gente precisa fazer alguma coisa, eu consigo sentar para a gente poder movimentar as coisas que estão dentro dos armários embaixo do colchão. Agora eu vou falar pra vocês sobre as coisas legais que a gente tem em volta da nossa cama. Como eu falei pra vocês, espaço era uma coisa muito importante pra gente. Então a gente aproveitou as janelas laterais da bebezona pra fazer um blackout com bolsos, que a gente pudesse guardar óculos, celular, carregador e sempre ficasse tudo à mão. E já falando dos carregadores, a gente tem tomadas do lado da cama pra poder carregar nossos celulares. Também uma coisa que foi muito importante pra gente na hora de dormir era a gente ter um fluxo bem grande de vento. Então a gente colocou 2 ventiladores automotivos, um fica na parte de trás, outro fica na parte da frente, que faz um fluxo de ar circular. Mas esse ar também circula através do nosso ventilador. A gente tem como a gente chama de ar condicionado, carinhosamente chamado, porque ele traz o ar gelado de fora para dentro do carro. Então o ventilador que fica atrás das costas do Eduardo empurra esse vento gelado que entrou pro carro para frente, e o ventilador que está na nossa cabeça faz ele voltar. Futuramente a gente pensa em colocar um exaustor do lado da minha janela. Hoje a gente deixa ela só aberta com uma telinha mosquiteira ali para os mosquitos não atacarem a gente à noite. Então a gente pensa em colocar ali um outro ar-condicionado ali na outra basezinha de cooler de computador do outro lado, pra gente poder tirar o ar de dentro do carro e fazer com que ele circule ainda com mais velocidade. Outra coisa que a gente fez a gente colocou na parte de trás do carro com uma peça adaptada um umidificador. Por quê? A gente tentou seguir a linha de pensamento do climatizador. Como que o climatizador funciona? Ele tem uma palha, ele molha essa palha na água e o ar passa através dessa palha para sair um ar mais gelado. Então a gente tentou fazer essa mesma dinâmica. A gente tem um umidificador pequenininho que fica na parte de trás do carro, onde ele solta o ar para o ventilador que fica em cima da nossa cabeça, diminuindo a temperatura. A gente tem uma segunda opção para dias mais quentes, que é um ventilador com mais 5 jatos de umidificação, então ele solta muito mais água, e também tem mais um ventilador, que faz com que a temperatura do carro baixe ainda mais. Uma coisa especial que a gente deixou no carro eu queria muito que o nosso carro não fosse só um carro, mas sim a nossa casa. Então, para ter uma casa, ela tinha que ter cheirinho de casa. Então a gente usa, antes de dormir, sempre quando a gente está no carro, a gente usa o cheirinho de chá branco da Koala, o que faz com que a nossa casa tenha cada vez mais ar de casa e fique cada vez mais aconchegante para a gente poder dormir. Deu pra ver que dentro do carro fica super escuro. Por quê? Porque a gente tem blackouts nas nossas janelas. A gente fez de que maneira? Eles são também feitos artesanalmente pela gente. A gente coloca um blackout grande na janela de trás. Ele é o único que não é térmico. E os outros a gente fez com manta asfáltica, um papelão de tapeceiro e bagum, que é um tecido preto que ajuda a gente a manter o carro bem escurinho e fresco na hora da gente dormir. Na parte da frente, já atrás da cabine, a gente tem 2 cortinas blackouts, que a gente fez questão de deixar um espacinho na parte de cima para que a gente não tivesse aquela sensação de estar enclausurado com claustrofobia dentro do carro. O que faz tudo isso ficar extremamente confortável, e eu garanto pra vocês que a gente tá tendo as melhores noites das nossas vidas dormindo aqui na Bebezona. Agora vamos falar um pouquinho sobre a elétrica do nosso carro. Então vamos começar listando tudo que a gente tem aqui. A gente tem uma placa solar de 150 watts, uma bateria da Moura estacionária de 150 amperes, a gente também tem a nossa controladora, um disjuntor de corrente contínua e nosso barramento. Então agora eu vou explicar mais ou menos como foi a nossa estrutura para a gente chegar na elétrica. A elétrica foi um dos passos mais difíceis da construção do motorhome. Foi onde a gente quebrou muita cabeça e fez muita pesquisa para poder entender como ela teria que funcionar. Então a primeira coisa que a gente fez foi entender o que a gente ia usar no carro. De cara a gente percebeu que a maioria das coisas que a gente ia utilizar era 12 volts. Então a gente não se preocupou em fazer conversões para 110 ou 220. Por exemplo, nós temos 2 ventiladores, nós temos a nossa geladeira, ela também é 12 volts, o umidificador que a gente utiliza, a gente já comprou ele para carro 12 volts, e os carregadores dos celulares também seguem na mesma linha de 12 volts. Então a gente não se preocupou muito em fazer conversão ou ter inversores muito grandes, porque a gente já sabia que a utilização que a gente teria seria super baixa. Uma outra coisa que a gente fez foi não ligar a nossa bateria no alternador do carro.
Por quê? Como a gente tinha um cálculo de fazer distâncias curtas, a gente ficou também com medo de errar na hora de girar a chave do carro e ela tá ligada na bateria estacionária e a gente acaba perdendo todo o sistema elétrico do carro por um erro desse, porque a bateria estacionária não aguenta descargas grandes como aguenta a bateria automotiva. Quando a gente precisa carregar um computador ou carregar alguma coisa que seja 110, a gente leva com a gente um inversor de 300 watts. Ele é o suficiente para a gente poder carregar essas coisas e ficar super tranquilo. Então a gente aproveitou que a Bebezona tinha 3 soquetes de tomadas 12 volts e a gente falou, dessa maneira a gente vai conseguir carregar as coisas usando adaptadores. E foi o que a gente fez. Nessas 3 tomadas, quando a gente tem um movimento, a gente aproveita para colocar ou o inversor ou os adaptadores nessas tomadas e carrega tudo que a gente precisa quando a gente está em movimento, não precisando fazer essa ligação do alternador com a bateria. Você deve estar se perguntando, mas e a iluminação do carro? A gente tem uma iluminação só, que a gente comprou, que é uma lâmpada recarregável, ela também é 12 volts e ela tem um ímã atrás, faz com que a gente tenha a versatilidade de usar ela em todas as etapas do carro, porque ela gruda em qualquer parte dele. E também é fácil da gente levar para algum lugar se a gente precisar carregar ela em alguma oportunidade que a gente esteja trabalhando em algum outro lugar, como uma biblioteca, por exemplo. E para fazer tudo isso funcionar, a gente precisava de tomadas. Então a gente colocou 4 tomadas na nossa casa. 2 ficam atrás e 2 ficam na frente. As tomadas são soquetes 12 volts que a gente optou para poder ligar todos os aparelhos que a gente tinha. As 2 da frente, uma sempre fixa para a geladeira. Já as de trás a gente utiliza para o ventilador para carregar alguma coisa com o adaptador, ou a tomada de trás, uma delas é USB. Então a gente utiliza para carregar o nosso celular, o umidificador ou tudo que a gente precise que tenha USB. De uma maneira mais fácil, a gente não precisaria de adaptador. Outra coisa que a gente tem, que também está ligada na nossa bateria, é o nosso ar-condicionado, mas ele não é ligado na tomada, porque no caso dele a gente fez um engate rápido para ele e para os ventiladores, que a gente colocou 2 coolers na geladeira. A gente teve um dia que a gente estava com uma temperatura muito alta e a geladeira estava com uma temperatura muito baixa e ela acabou desligando. Então a gente entendeu que a troca de calor que ela tinha não estava sendo o suficiente. Então a gente bolou um esquema para que a gente tivesse troca de calor com ela com 2 ventoinhas também de computador. E elas 2 também são ligadas em engate rápido para a gente não precisar ter uma necessidade de ter mais uma tomada e um adaptador. Para finalizar, a nossa energia, nem tanta energia assim, mas é o nosso Power Bank solar. Ele tem sido extremamente útil pra gente, porque além de recarregar no sol, a gente consegue recarregar ele na tomada. Então a gente tem utilizado ele para usar para carregar nosso celular, para carregar a lâmpada do carro. A gente assim poupa também mais um pouquinho de utilizar a energia que a gente tem na nossa bateria estacionária, e ele é muito fácil, muito prático de usar. A gente adorou, inclusive estamos pensando em adquirir mais algum desses, mas esse aqui a gente importou, veio de fora, a gente precisa de uma ajudinha para ele vir de novo. Mas é maravilhoso, então a gente recomenda. Se você tiver a oportunidade de comprar um carregador solar, de qualquer maneira eu vou deixar o link da Amazon dele aqui para vocês poderem ter o acesso lá para poder comprar também. Ele é bom demais, tem ajudado muito e recarrega super rápido. Agora, falando de autonomia, a gente já testou bastante a Bebezona em várias situações. Inclusive a gente pegou já dias intermitentes de sol e chuva. A gente entendeu que com o que a gente usa, a gente consegue ficar bastante tempo na estrada e recuperar a energia que a gente gasta majoritariamente na madrugada, porque durante o dia só a nossa geladeira fica ligada. Então a gente entende que a nossa autonomia está bem grande, até maior do que a gente tinha imaginado quando a gente fez o cálculo. Porém, uma das coisas que a gente quer adicionar futuramente no nosso carro é um carregador de energia externa, para que a gente possa, caso a gente pegar muitos dias de chuva, não ficar sem bateria e não prejudicar de maneira nenhuma a elétrica que a gente tem aqui para dentro da casa. E como a Má estava falando para vocês aí na parte da elétrica, a nossa geladeira fica aqui na frente da casa, ligada nas tomadinhas aqui que a gente tem aqui embaixo. E ela é uma geladeira resfriar de 18 litros, né? Ela, cabe tudo que a gente precisa aqui. Apesar de ser compacta, cabe coisa aqui para 2, 3 dias, água e comida tranquilamente. Parar para ir no mercado não é um problema pra gente, então a gente até gosta de ir várias vezes, não tem problema com isso. Então ela ficou de um tamanho perfeito. E todo o móvel aqui dentro foi construído pensando na geladeira, né? A gente tinha 3 opções. Alguma coisa a gente ia perder. Ou era na altura, ou era no comprimento, ou era na largura do carro. Como altura e comprimento não era uma opção de perder, a gente optou por perder só um pouquinho, menos de 20 centímetros aqui na largura do carro, só aqui no final. Então, como vocês viram na parte da cama, o colchão ele dá a volta aqui na geladeira, né? Foi feito para isso e ficou super confortável. E ele fica aqui do lado da Má, porque a Má dorme parecendo um tatu bolinha. Ela se encolhe inteira, ela faz um C assim.
Então basicamente o corpo dela vem aqui e a perna dá a volta certinho. Então se encaixou, não perde nada e não fica desconfortável. Ela ficou no melhor lugar possível. Passa só um pouquinho do móvel, mas o colchão, como ele tem 10 centímetros, ele fica basicamente da mesma altura e dá a volta. E essa daqui compõe a nossa parte de cozinha. Nossa cozinha tem dois ladinhos aqui. Um na frente, geladeira, e o nosso armário de despensa que fica aqui no móvel, e a outra parte ali atrás que eu já vou mostrar para vocês. Mas o nosso móvel aqui, um dos armários aqui da frente é para cozinha, para a gente guardar todos os mantimentos. Ele ficou com 40 centímetros por 32, então ele é super grande. E de profundidade tem 25 centímetros, assim como todo móvel. Só para ter uma ideia, ó, dá para colocar uma garrafa de óleo inteira em pé aqui dentro. Fora outras coisas, tem coisa pra caraca aqui, cara. Tem, meu, cabe uma cesta básica quase aqui dentro, então dá pra fazer muita comida. E como a gente vai bastante no mercado, a gente vai abastecendo aos pouquinhos. Então agora bora lá pra trás ver a cozinha em funcionamento. E aqui na parte de trás, então, rapaziadinha, ficou efetivamente a nossa cozinha, nosso gaveteiro. A gente ficou com 4 gavetas aqui que coube tudo que a gente precisava. Na primeira gaveta, a gente ficou com nossos temperinhos e talheres, né? A gente leva bem pouca coisa. Só para ter uma ideia, a gente tem 2 jogos de talher só, então 2 garfos, 2 facas e 2 colheres. Então quem quiser encontrar a gente aí no posto ou num camping na vida para fazer uma visitinha para Bebezona, apesar de ter bastante comida, por favor, traga seu pratinho e seus talheres para fazer visita aqui pra gente. Na segunda gaveta aqui de baixo, a gente ficou com os pratos, escorredor de macarrão, nosso processadorzinho 12 volts aqui que a gente usa para cortar a cebola, e uns aparatinhos aqui que coube certinho, inclusive nossas canecas para tomar um cafezinho. A gente leva 2 canequinhas só, uma para a Maia e uma para mim, para a gente poder tomar um café, alguma coisinha logo de manhã. Desse lado de cá do móvel, na gaveta de baixo, a gente fica com as nossas panelas, né? A gente leva só 2 panelas. Uma panelinha para fazer um arroz ou um macarrãozinho e uma frigideira para fazer outras coisas, né? Uma carne moída, um estrogonofe, alguma coisa do tipo. E a gente leva também os aparadorzinhos de panela, né? Para poder colocar aqui em cima, guardanapo, para poder ficar organizado quando a gente estiver arrumando as coisas para comer. E aqui na última gaveta de cima, rapaziadinha, fica a alma da cozinha, nosso fogão. Ele fica nessa gaveta aqui que a gente chamou de gave-baú. Fica também o nosso corta-vento. Ele fica dentro da gaveta, a gente fez uma tampinha aqui e a gente não cozinha dentro da gaveta. A gente tira ele, coloca ele para fora e a gente usa ele aqui em cima. A gente não tem nenhum problema com gás, então a gente transporta ele aqui dentro, né, sem o gás vai lá dentro do alçapão e a gente coloca ele aqui para cozinhar. E a gente quando testou, viu que a gaveta voltava, né? Então quando a gente foi fazer o nosso corta-vento, a gente pensou de uma forma que ele ficasse com a linguetinha aqui. Então a gente vai lá atrás, encaixa ele no corte da gaveta, né? Ele fica aqui, então ele impede a gaveta de voltar, mesmo que a gente estiver numa descida, e serve também para cortar o vento e para bloquear um pouquinho de gordura, alguma coisa que possa vazar aqui para a área da cama. O fogão que a gente escolheu, né, a gente até fez o corta-vento, mas o fogão que a gente escolheu foi um Nautica Duo Ceramic. A gente pesquisou bastante, viu em vários vídeos da internet o pessoal usando e dizendo que segura um pouco o vento, né? Então a gente até fez um corta-vento, né, para segurar aqui, a porta segura do outro lado se tiver um dia um pouco mais com vento. Mas nas viagens testes que a gente fez, a gente deu para perceber que realmente segura bem, assim, né? A gente mesmo não colocando isso daqui, segurou bem de boa o vento. Então a gente tá feliz com esse fogãozinho. E lembrando que todos os produtos que a gente mostrou aqui no tour e tá mostrando para vocês, a gente vai deixar o link na descrição para vocês verem mais detalhes do produto e se quiser comprar também para casinha de vocês. E lá no Instagram a gente também mostra um pouquinho da nossa rotina, até das viagens testes. Então a gente vai deixar um vídeo para vocês verem como é que funciona o aparato aqui, a rotina da cozinha quando a gente tá num posto de caminhoneiro. Então a gente agora parou aqui num postinho, pediu pro rapaz pra gente poder vir aqui no cantinho cozinhar. E a gente vai comer rondelli de 4 queijos. Com molho de tomate só, molho simples de tomate, 4 queijos.
E uma coisinha bem simples, porque a gente também tá na dúvida de como é que a gente vai lavar as louças aqui, então... Daqui a pouquinho vocês vão saber se tá apetitoso. A gente tá se organizando ainda pra entender como é que vai ficar o colchão, a cama, mas a gente não vai comer aqui, vai comer lá na frente. Mas deu bom, tem um espacinho para deixar as coisas aqui. Empurra o colchão para lá, que seria o espaço que tem o prolongamento da cama. Então faz aqui rapidinho. Quando a gente vai com mais opção, que a gente vai um pouquinho mais organizado num espaço, né, num lugar que não seja um posto que qualquer coisa a gente precisa estar correndo, a gente vai e consegue colocar mais espaço pra cá, enfim, trazer as coisas pra cá, a gente tá... Deitar um colchão em cima do outro. A gente ainda tá se adaptando, mas tá Marinheirão bom. De primeira cozinha. Vai lá buscar os rondelli pra mim pôr no molhinho aqui, que o molhinho já tá no jeito pra eles cozinharem aqui. Pode pegar. Prontinho, ó. Cozinhou. Ui, que beleza, hein? Ó. Tamo bem. E a extensão, a outra parte da nossa cozinha que a gente fez foi aqui na porta, rapaziada. Cabe bastante coisa aqui e inclusive tem um espacinho especial para o paninho de vaquinha da Má. Ela ficou felizona quando achou, então quando a gente está cozinhando o paninho fica aqui. A gente tem um espaço para levar sacolinha aqui para poder ir no mercado. A gente consegue levar azeite, umas coisinhas para cozinhar aqui. E separadinho no canto de cá a gente consegue levar detergente, bucha, produto de limpeza, né? Até um desinfetantezinho para poder limpar as coisas. Então ficou completou a nossa cozinha, com a parte lá na frente da geladeira e armário, fogão, gaveteiro e as coisas que complementam aqui na porta. E um detalhe super bacana, quando a gente está cozinhando, a gente tem um ventinho aqui para não passar calor, rapaziada. E aqui, rapaziadinha, é basicamente o coração da nossa casa, a parte que a gente dedicou muito tempo pensando e desenhando como que a gente ia fazer para ficar da melhor forma possível pra gente, que é o nosso móvel. Ele é inteiro modular, a gente tem vídeo aqui no canal de como que a gente construiu essa ideia, o desenho dele, o passo a passo até chegar na versão final aqui dentro do carro, como que ele está colocado no carro, onde que ele está preso, tem tudo aí no canal. Mas é um móvel que ficou bem forte e resistente para colocar a cama em cima e muito espaçoso, né? Então ele ficou, para vocês terem uma ideia, só a parte do tampo aqui ele ficou com 1,70 de comprimento por 1,22 de largura na parte mais fina aqui, sem contar o extensor da cama e a parte do suporte de trás. Quando a gente adiciona tudo, ele fica com mais de 1,80 de comprimento. Então quando a gente coloca a cama em cima, o colchão aqui que tem 1,95 na parte mais comprida, fica tranquilo para dar sustentação aqui da cama. E a gente organizou eles em 8 armários, né? São essas portinhas que estão aqui, as 4 gavetas que vocês já viram na parte da cozinha. Nos armários, ficou, assim como o armário de mantimento ficou bem grande, eles têm basicamente todos do lado o mesmo tamanho, os do meio são um pouquinho mais fininhos, mas cara, cabe muita coisa aqui. Então a gente organizou de uma forma que a gente consiga levar roupa de cama, roupa de frio, né? A gente está vindo para o sul, então vai pegar um pouquinho mais frio, elas estão divididinhas, roupa de calor, roupa de frio, produto de higiene e beleza. Como a gente vai tomar banho no posto de caminhoneiro, a gente leva pouca coisa e deixa guardado aqui depois o estoque com pasta de dente, sabonete, para a gente ir repondo ao longo dos dias. Então ficou um móvel, primeira coisa, super resistente, né, para poder botar o colchão, deitar e ficar tranquilo aqui em cima, funcional porque tá bem organizadinho e cara, muito espaçoso. A gente ficou muito feliz como a gente organizou esse móvel aqui. E aí, rapaziadinha, tá gostando aqui desse tour até agora? A gente também tá bem feliz de estar mostrando a casa para vocês, então se você tá curtindo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e se você quiser acompanhar um pouco mais de perto os bastidores dessa jornada maluca toda, seja membro que vai ter conteúdo lá também, direto na comunidade do Vai de Estrada. E aproveitando que a gente está aqui na área de trás, a gente vai mostrar para vocês o submundo da Bebezona, rapaziada. Pois é, a Bebezona tinha uma outra característica que deixou a gente bem feliz na hora de escolher o carro, que ela tem um buraco aqui atrás, né, que é onde guarda o último assento, que é o 6º e o 7º lugar. Ele vira para dentro e encaixa lá no buraco, na carenagem do carro, na lataria.
Então ficou uma área, meu, gigante lá embaixo, que a gente carinhosamente chamou de Al Capone, né? Então é o submundo aqui da Bebezona. A gente, para acessar, a gente fez um corte aqui em cima para facilitar o acesso. Então a gente tira essa madeira aqui, tira essa para poder pegar coisas maiores. Se não, essa daqui pode ficar aqui em cima também para pegar alguma coisa mais rápida. Só tirar de baixo. E lá dentro, meu, fica gás de camping, todas as ferramentas do carro, meu, serrinha, parafusadeira, ferramentas e afins, triângulo, macaco. Ficou tudo organizado aqui nesse compartimento que é bem grande aqui embaixo. É o nosso porãozão da Bebezona. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa hidráulica. Na verdade, a gente resolveu não fazer hidráulica no nosso carro e fazer um sistema super simples. A gente tem 10 litros de autonomia, ficam divididos nesses 2 galões. Esse aqui fica lá na frente com a gente e esse aqui a gente leva aqui atrás. Normalmente a gente usa esse galão aqui pra gente poder lavar louça ou pegar um pouquinho de água pra cozinhar. Inclusive a gente colocou essa torneira aqui pra facilitar na hora da gente lavar louça. A gente coloca ele aqui nessa posição e junto com o nosso balde a gente consegue ter uma pia até de 5 litros bem grande, então dá pra gente lavar toda a louça do carro com um galão desse, o que facilita bastante a nossa vida. Uma outra coisa que a gente tem a gente gosta bastante de água gelada, então sempre dentro da nossa geladeira a gente mantém 3 garrafinhas de 500 ml pra gente poder abastecer na nossa garrafa Stanley, que também viaja com a gente lá na frente. A gente desenvolveu um sistema bem simples, porque a nossa viagem foi baseada em sempre ter um ponto de apoio. A gente sempre vai estar no camping ou num posto, então fica fácil pra gente reabastecer todos os dias os nossos galões de água. Uma pergunta que vocês devem estar se fazendo: como é que a gente toma banho ou vai no banheiro? A gente sempre utiliza os pontos de apoio, mas para tomar banho a gente também leva um chuveiro de camping, caso a gente precise tomar um banho saindo de uma praia ou de uma trilha. De uma maneira fácil, a gente utiliza a água que tinha no carro, a gente coloca dentro do balde e ele liga na nossa energia elétrica, então a gente consegue tomar uma ducha rapidinha. Mas o banho mesmo que a gente toma todos os dias, sempre são no posto de apoio, ali no posto de gasolina ou no camping. E o banheiro também, número 1 e número 2, só no camping, porque a gente resolveu não colocar porta-pote na nossa bebezona. E futuramente a gente pensa em colocar uma caixa d'água lá em cima no teto da bebezona pra gente poder ter um pouquinho mais de autonomia. Mas no momento, como a gente tem bastante ponto de apoio perto, esses 10 litros estão dando super conta. E a outra parte também importante aqui da nossa casa é a cabine aqui do carro, rapaziada. É onde a gente passa, depois do quarto, uma grande parte do nosso tempo dirigindo, viajando, e também quando a gente usa ela como sala de estar. A Pajero é um carro bem confortável, né? Mesmo sendo um carro 2003, a direção é hidráulica, câmbio automático, 4x4, ar-condicionado aqui na frente, separado lá de trás, todo com o controle separado. Então fica com um ambiente bem gostoso aqui para a gente poder tanto dirigir quanto passar um tempinho aqui na frente. Se a gente quiser parar em algum lugar, parou no posto, não quer dormir ainda ou já comeu também, quer ficar um pouquinho sentado curtindo, a gente coloca o iPadzinho aqui, dá para assistir um filme, um jornal, uma série, alguma coisa. A Má também usa esse espaço aqui, né, ela desce o espelhinho aqui, os produtos de beleza dela ficam lá na porta, no cantinho. Então ela usa esse espaço aqui para poder se maquiar, para ficar bonitinha quando a gente vai gravar os vídeos e passear. Então é um espaço que a gente usa bastante, né? Bem confortável a cabine, bem grande, bancão de couro aqui bem espaçoso e confortável para dirigir e para sentar também. Então é mais um espação que a gente tem aqui na Bebezona para curtir essa jornada de volta ao mundo. E uma outra coisa que a gente quer comentar com vocês também são as melhorias futuras que a gente pensa em fazer para o carro, né? A gente até anotou aqui para poder contar certinho, lembrar, porque são coisas que vão depender da nossa vivência na estrada só com o tempo. A Má já falou para vocês, né, que uma das possibilidades era a carregador de bateria externa, a caixa d'água em cima, mas a gente também pensa no rack em cima do carro e colocar o asa de morcego. Também uma das coisas que a gente pensou em colocar futuramente é um bagageiro. Hoje, as nossas cadeiras, a gente vai mostrar pra vocês ali na imagem completa, as cadeiras vão em cima do nosso banco, então futuramente seria uma das poucas coisas que a gente teria pra guardar, que ficou por fora, assim. Se tiver necessidade de colocar um bagageiro e subir a placa solar pra cima dele,
Então são coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo na estrada, vocês vão descobrindo junto com a gente o que a gente vai precisar ou não, né? Tem gente colocando Starlink no carro também para ter uma internet melhor, também é uma possibilidade que a gente vai descobrir na estrada com o tempo, junto com vocês, né? Hoje a gente usa 2 chips de internet, então a gente usa o chip da Vivo, o chip da Claro, então pra gente tá servindo super bem, né? Onde o sinal tá melhor, a gente vai escolhendo, a gente vai comprar um outro chip da TIM, da Oi, depende do estado que a gente tiver também, então, pô, da Vivo não tá rolando, a gente coloca um outro chip e toca o barco, tá funcionando por enquanto, mas num futuro, se a necessidade de bater, a gente pensa sim depois em colocar uma Starlink, mas só o tempo e a estrada que vão dizer. É isso. São melhorias contínuas e futuras que a gente faz pro nosso carro e vocês vão acompanhar junto com a gente essa jornada. E já falando isso, né, se inscreve no canal, rapaziadinha, deixa aquele like, comenta o que você achou do tour, né, seja membro, tem uma área aqui embaixo exclusiva. É só clicar pra virar membro. É só clicar pra virar membro, pra ter conteúdos exclusivos aqui no canal. A gente ficou e curtir super a viagem feliz, com a né, gente. de mostrar a nossa Pois bebezona, é. porque esse é o carro que vai cumprir o nosso primeiro objetivo, que é conhecer os 26 estados do Brasil. Então, rapaziadinha, já sabe. Só vai. Só vai. E se for... Vai de estrada!